A verdade da presença alienígena no sistema solar está sendo realmente sonegada à humanidade, eu diria até de uma maneira praticamente criminosa, há várias décadas, né? Isso tudo começou a cair por terra, esse processo de acobertamento, a partir do momento que o próprio governo americano, para começar, percebeu que a gente está perto, provavelmente, de um grande acontecimento. Então, eles começaram a liberar progressivamente e paulativamente o quê? Essas imagens, pelo menos para aqueles pesquisadores como eu, comecem a acessá-las e comecem a fazer a divulgação da realidade que eles oficialmente, em termos de declarações oficiosas, ainda não estão realizando, né? Então, as imagens realmente são bastante impressionantes, tanto de coisas que existiram em Marte no passado, ou seja, ligadas à antiga civilização, como também em relação às provas de que existe alguém em Marte no momento atual, atuando, inclusive, interferindo nas nossas missões espaciais enviadas ao planeta, até nos ajudando a tornar essas missões mais longas para que outras descobertas pudessem ser realizadas. E esse material todo, por exemplo, eu estarei lançando agora no Brasil, até o final do ano, no meu 7º livro, que é dedicado especificamente às revelações em cima das imagens espaciais da NASA e também da Agência Espacial Europeia enviadas ao planeta vermelho. É a investigação das imagens espaciais, principalmente da Agência Espacial Americana, NASA, que estão sendo liberadas em mais de 2 dezenas de sites diferentes, que estão revelando, por exemplo, sinais de uma antiga civilização marciana na forma de ruínas que aparecem em dezenas de fotografias que podem ser acessadas atualmente nos sites da NASA, principalmente nos sites específicos das missões enviadas àquele planeta. Nós já reunimos, eu e alguns colegas do exterior, perto de 2.000 dessas imagens que mostram, por exemplo, que Marte foi habitado no passado realmente por uma civilização avançada, cujas ruínas aparecem nessas fotografias. Outras fotografias batidas pelos rovers que estão investigando o Sol do planeta revelam, por exemplo, até fósseis da antiga vida, hoje extinta, que teria habitado também o planeta. Existem fotografias de UFOs no céu marciano, obtidas também por esses jipinhos automatizados que estão lá até hoje atuando em Marte. Uma das áreas que eu me dediquei bastante nos últimos 15 anos foi a análise das informações recebidas através do estudo das abduções. Eu, pessoalmente, tenho investigado vários casos desse tipo aqui no Brasil, como também me inteiraram daquilo que acontece de mais importante em termos da ufologia mundial. Existe um interesse muito grande em ajudar a interferir na própria evolução da humanidade através do processo de abdução, quando é feito um trabalho de interferência genética que está cada vez mais do que documentado. E esse tipo de interferência não acontece só nos dias atuais. Pesquisas históricas e até pré-históricas da presença alienígena no planeta revelam que esse tipo de interação e interferência na própria evolução da humanidade acontece, no mínimo, há algumas centenas de milhares de anos. Um dos aspectos mais importantes desse tipo de investigação, feita por mim no Brasil, como por outros colegas no exterior, principalmente nos Estados Unidos também, foi a constatação de que o processo de abdução ele não se restringe simplesmente ao nosso meio físico, à nossa dimensão. Nós fomos percebendo, como outros colegas também no exterior, que alguns dos casos de abdução, né, poderiam ter um outro tipo de realidade, não acontecerem no nível físico, mas num nível mais sutil. E quando você faz uma hipnose regressiva, por exemplo, num abduzido, esse limite entre aquilo que é físico e aquilo que não é físico não é muito bem, vamos dizer assim, equacionado. Ou seja, existe a possibilidade muito grande, e até para alguns casos especificamente que eu tenho investigado, que algumas das abduções estudadas a fundo até no exterior, que de início se considerava sempre como algo realmente do mundo físico, possam ter ocorrido justamente num nível fora do corpo das pessoas, que são levadas até para ambientes hiperespaciais ou em outros níveis físicos, sejam em naves ou sejam até no que parecem ser instalações mantidas por esses seres em algum tipo de referencial relacionado ao nosso planeta, onde as pessoas têm aquela noção que elas estão ali fisicamente, e muitas vezes necessariamente não é isso que acontece. É inegável o aspecto, vamos dizer assim, bastante material, objetivo de algum desses casos. Quando pessoas retornam desse tipo de experiência ou de experimento, trazendo até marcas físicas em seus corpos e até aquilo que nós chamamos de implantes extraplanetários, que podem ser retirados fisicamente, que são radiografados previamente também, confirmando que o processo de abdução não é algo simplesmente ilusório ou que aconteça num nível mais sutil. O que acontece na Terra acontece no universo todo. Tá? Uma das mensagens que o fenômeno UFO traz, na minha avaliação, é justamente a realidade multidimensional. Né? Quando a gente fala, às vezes, numa ufologia mais espiritualizada ou espiritualista, não se quer dizer em algo relacionado, por exemplo, a algum sentido religioso, não se trata disso, mas simplesmente o reconhecimento de que a realidade ela tem outros níveis também em que ela se manifesta. Né? E você consegue, através de pesquisa, a partir de alguns detalhes que são apurados nas
abduções via hipnose regressiva, há uma constatação se aquilo ali aconteceu realmente fora do corpo ou não. Agora, a maneira de você testar justamente o aspecto não terrestre de quem está contatando o abduzido, dentro desse tipo de processo, não é difícil. Tá? Porque a disparidade, muitas vezes, do que é conferida pelas informações recebidas em termos de avanço é algo que é bastante significativo. Não há como você, por exemplo, um espírito de baixo nível evolutivo enganar um pesquisador que está investigando um caso, por exemplo, através de um processo mediúnico de um suposto contatado, e que ele pode se fazer ou tentar se fazer para se apresentar como algo que ele não é, na verdade. Eu mesmo já tive a chance de participar desse tipo de coisa e fica claramente fácil para nós separar uma coisa da outra. Tá? Eu nunca tinha visto OVNIs, por exemplo, até o ano de 1982, quando eu comecei a investigar aparições supostamente de UFOs numa serra chamada Serra da Beleza, no interior do estado do Rio, no sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Eu recebia na época, eu era morador da cidade do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, relatos de pessoas que tinham parentes nessa região, onde supostamente os OVNIs estavam se manifestando, às vezes até quase que diariamente, em determinadas épocas do ano. E em 82 nós montamos o primeiro acampamento de pesquisa para avaliar esse tipo de ocorrência lá, e eu que nunca tinha visto nada, como eu acabei de colocar, juntamente com mais 4 membros do meu grupo, que na época era a Associação Fluminense de Estudos Ufológicos, nos deparamos com tempo de pegar binóculos para observação mais detalhada, por exemplo, com um objeto claramente de forma discoidal que, vindo da região da Serra da Mantiqueira, cruzou à frente do nosso acampamento em direção à cidade de Volta Redonda. Variava o seu padrão de luminosidade à volta, não só em termos da intensidade, mas também da coloração, e passou apresentando movimentos pendulares ao longo de 5 minutos na nossa frente. Eu acabei morando nessa região para investigar os fenômenos, e a partir de 89, depois de já ter levantado mais de 400 casos de moradores da região, e casos realmente estrondosos em que foram vistos algumas naves até pousadas por membros do Exército Brasileiro no espaço das fazendas da região, eu mesmo comecei a conseguir documentar fotograficamente esse tipo de realidade naquela área. E o nosso 5º livro, OVNIs na Serra da Beleza, é dedicado especificamente à divulgação não só das minhas experiências pessoais na região, como também dos casos mais importantes dos moradores da área, né?